No vídeo de hoje eu quero falar sobre a situação do Brasil, que está bastante crítica, mas há uma esperança. Eu quero falar porque que eu posso estar otimista aí, talvez, para o Brasil. Eu sei que existem vários cenários, a gente não tem como prever o futuro, mas eu consigo imaginar um caminho, uma saída de prosperidade e de restauração para o Brasil. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes disso eu gostaria de lembrar que temos o patrocínio, então temos a parceria com a Bipa, então você pode utilizar o código Satoshi e ganhar até R$ 100 de bônus aí nas suas primeiras compras de Bitcoin, de frações de Bitcoin. A Bipa é uma exchange aí, bem fácil de usar, bem simples, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Eles têm cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning, por aí vai. Bom, mas voltando então para o tema do vídeo, que tem a ver inclusive com Bitcoin, eu vou relacionar isso ao longo do tema. Existe um fundo de esperança aí para o Brasil. Estamos indo rumo ao abismo de forma muito rápida, então seguindo o caminho de países que foram destruídos por medidas populistas aí como Venezuela, como Cuba e por aí vai. Então o socialismo ele assola vários países na América Latina, assolou a Argentina, por exemplo, durante muito tempo, e assola o Brasil, certo? Basicamente políticos e burocratas cada vez mais tirando o dinheiro da população, dificultando o livre comércio, dificultando trocas voluntárias, mas isso pode mudar, então o que pode acontecer? Bom, o cenário negativo, eu não preciso nem mencionar, a gente tem um índice altíssimo aí de insegurança, de assassinatos por ano, a gente tem uma fuga de cérebros gigantesca no Brasil, uma fuga de capital, fuga de milionários, fuga de bilionários, como eu já mostrei aqui em outros vídeos recentes do canal. Mas eu gostaria de falar agora nesse vídeo sobre as principais formas de governo que são utilizadas hoje em dia. Então a forma de dominância mudou, hoje em dia não é mais como era antigamente. Eu recomendo bastante a leitura do livro Anatomia do Estado, de Murray Rothbard, que ele fala como as estruturas aí do Estado foram mudando ao longo do tempo. E basicamente a forma de domínio hoje é diferente da forma de domínio no passado. No passado era basicamente um grupo mais forte, que tinha mais armas ou mais soldados, que basicamente escravizava aí o restante da população. E ao longo do tempo, os governos, os estados, políticos e burocratas foram tornando as suas ferramentas cada vez mais sofisticadas. E hoje em dia, a questão da informação, do controle da informação, de narrativas, de ideias aí, faz parte de forma muito mais ativa do controle social, certo? Então você precisa de um número menor de pessoas e de força aí aplicada sobre a população. Você geralmente usa força quando você já perdeu o controle, certo? Mas geralmente os estados mais totalitários eles utilizam muito a informação, o controle da informação, da mídia, e por aí vai. E voltando agora então para o caso do Brasil, justamente os fatores que podem trazer mais liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, podem trazer esses fatores positivos também para o Brasil. E aqui eu gostaria de lembrar de um conceito que é o seguinte: o Estado, políticos e burocratas têm basicamente três formas de tirar dinheiro da população. Eles podem aumentar os impostos, e existe um limite aí determinado pela curva de Laffer, porque se a gente colocar, por exemplo, 100% de impostos, ninguém mais vai trabalhar, não vai ter arrecadação. Se os impostos forem zero, não vai ter arrecadação porque não tem impostos. Então existe um número ótimo ali, de percentual ótimo, é claro, para políticos e burocratas, para tirar o dinheiro da população. Então, existe um limite para o aumento de impostos. Sendo três formas, então, essa é a primeira. A segunda é a emissão de dívida. E a gente vê o problema da dívida em vários países, certo? Então, por exemplo, a dívida dos Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares, que é a maior economia do mundo. Então, é um problema que não acontece só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, na América Latina, na Europa, na Ásia e por aí vai. Então, existe um limite para dívida. Claro, os Estados Unidos pode emitir mais dívida, porque mais pessoas confiam aí na capacidade dos Estados Unidos de pagar a dívida, embora cada vez mais pessoas estão percebendo que a dívida não será paga e o sistema fiduciário que é lastreado na dívida eventualmente irá colapsar, seja de forma lenta e gradual ao longo de décadas ou de forma mais abrupta, não temos como saber, mas o fato é que a dívida está aumentando e possivelmente não será paga. Inclusive, recentemente, o rating de crédito dos Estados Unidos foi rebaixado, então as pessoas estão percebendo que essa dívida não será paga. E a terceira forma aí de financiar o Estado é pela inflação, de financiar aí que políticos e burocratas utilizam para pegar o seu dinheiro, basicamente, dizendo de forma bem simples aqui, é através da inflação ou do imposto inflacionário. Então, basicamente,
eles expandem a quantidade de moeda, expandem a base monetária e, consequentemente, cada unidade de moeda vale menos, certo? É uma questão simples de oferta e demanda. Então, por exemplo, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra ao longo do tempo e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994. Isso é o oposto do que acontece, por exemplo, com o ouro, que é um ativo escasso, certo? E é uma escassez física, então existe um limite de ouro que pode ser minerado e também com o ouro digital, o famoso Bitcoin aqui. Então, porque existe um limite superior de Bitcoins serão minerados, no caso 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então, basicamente, esse sistema fiduciário está colapsando e a gente tem soluções aí que são escassas, que existe aí um limite de oferta pré-definido, no caso do ouro, escassez física, no caso do Bitcoin, uma escassez aí do protocolo, uma escassez matemática do código, enfim, do protocolo do Bitcoin. E isso muda a forma que políticos e burocratas têm de parasitar a população. Então esse é um fator muito importante e que deve ser mencionado, inclusive é o foco do canal aqui, dentre outros, falar sobre Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin pode mudar muito a forma que o mundo acontece hoje. Então temos aqui, em primeiro lugar, nas principais formas de domínio de governos hoje, a gente gerou esse texto aqui com o ChatGPT, a gente perguntou exatamente sobre isso aqui e claro que existe um viés aí da nossa conversa no passado, mas ele disse aqui, ponto número 1, controle monetário, política monetária e fiscal. Então, basicamente, impressão de moeda, manipulação de juros, endividamento público e inflação, que foi o que a gente falou. Impostos excessivos, tributos indiretos e burocracia para minar a liberdade econômica. O resultado, erosão no poder de compra e dependência do Estado. E depois a gente vai falar sobre as potenciais soluções. Aqui, no caso, vocês já sabem que o Bitcoin pode ser uma das soluções. Talvez a restauração, aí muitas pessoas acreditam no ouro, enfim, mas aparentemente, pelo menos em termos de valorização aí, e de adoção e de crescimento, o Bitcoin está tendo um crescimento mais expressivo. Ponto número 2, então, controle da informação, regulação na mídia, censura velada ou explícita e manipulação da narrativa oficial. Concentração de grandes grupos de comunicação aliados a interesses estatais e narrativas de medo ou urgência para justificar restrições de liberdade. Então, se políticos e burocratas podem utilizar uma urgência para não respeitar os seus direitos, a sua liberdade, eles vão criar a urgência para poder fazer isso. Bom, ponto número 3, controle jurídico institucional, então o uso do aparato jurídico para perseguição política, o lawfare. Restrição de liberdades civis e manipulação de decisões estratégicas, legislação ampla e subjetiva que permite criminalização seletiva. Seria o ponto número 3 aqui das principais formas de domínio de governos hoje. Eu não estou falando de uma forma geral, certo? Em um cenário aí geral e hipotético, essas aqui serão as formas que poderiam ser utilizadas de domínio nos governos hoje em dia. Controle social e cultural, então, incentiva a dependência estatal por meios de benefícios, cotas e subsídios, intervenção em instituições educacionais para moldar o pensamento coletivo, ou seja, engenharia social, que já acontece hoje, promoção de ideologias que enfraquecem laços naturais como família, fé e comunidade. E aqui, ponto número 5, a vigilância digital por câmeras, dados, redes sociais e aplicativos, censura, algoritma e shadow banning em plataformas centralizadas, ou seja, o Estado e políticos e burocratas interferindo na informação, interferindo aí nos veículos de mídia de hoje, que são as redes sociais, propostas de moeda digital, como CBDC, Central Bank Digital Currencies, que permitem o rastreamento total e controle de gastos. E como que o Bitcoin, a internet e a informação descentralizada impactam este cenário? Bom, em relação ao Bitcoin, então, ele rompe com o monopólio estatal da moeda. É impossível censurar ou confiscar, se for bem custodiado, e cria um novo padrão de soberania individual e coordenação econômica descentralizada. Incentiva, então, uma preferência temporal mais baixa, combatendo o consumismo e a dependência estatal. E, de fato, essa questão social aqui é muito importante. Por exemplo, quando a gente olha os gráficos do que aconteceu em 1971, quando o dinheiro piorou, porque foi finalizado aí o acordo de Bretton Woods, e acabou então a paridade do dólar com o ouro, permitindo um controle muito maior por parte de políticos e burocratas do nosso dinheiro. Então, vários
Fatores econômicos e sociais aqui pioraram, como adultos jovens morando com os pais, desigualdade de renda familiar, desigualdade de uma maneira geral, então renda dos 1% mais ricos aí diminuiu com a tecnologia e com a produtividade aumentou de novo depois de 1971, preço do ouro, preço do petróleo, filhos por mulher, queda na taxa de natalidade, vários fatores declinaram então desde então. E aqui eu lembro da frase de Hayek que em 1984 previu já a necessidade do Bitcoin e ele dizia o seguinte: abre aspas, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. O Hayek, então, já em 1984, já via a necessidade e a importância do Bitcoin. Por que isso? Porque os economistas clássicos aí sabiam do problema da manipulação do dinheiro pelo Estado como uma das principais formas de controle. Ponto número 2 é que a internet, em sua forma original e aberta, que permite o acesso à informação fora dos canais oficiais, facilita conexões entre indivíduos ao redor do mundo sem mediação de governos e permite a construção de comunidades e resistência cultural em rede. Basicamente, antigamente era muito mais fácil manipular a informação. Existiam poucos veículos de mídia, você conseguia cooptar os veículos de mídia sendo um político e você tinha o controle da narrativa. Hoje em dia, com a internet, isso fica muito mais difícil, não à toa, vários políticos e burocratas estão tentando combater aí a informação descentralizada, a liberdade de expressão no mundo inteiro, certo? Ponto número 3, informação descentralizada, blockchains, redes sociais livres e outras tecnologias, né? Diminui o poder da velha mídia e do Estado como curadores da verdade, certo? Quem diz o que é verdade e o que é mentira? É claro que políticos e burocratas e a velha mídia quer ser aí o curador da verdade, mas as redes sociais vêm mudando bastante isso. Proliferam fontes alternativas de conhecimento, educação e crítica aí, de ideias e favorece a transparência e accountability por meio de registros públicos e imutáveis, aí, como é o caso da blockchain, por exemplo. Qual a conclusão, então? A crise das instituições tradicionais está diretamente ligada à ascensão de tecnologias descentralizadas. Bitcoin é uma reação ao abuso do controle monetário, a internet e a informação descentralizada são reações ao monopólio da verdade, e juntas essas ferramentas criam uma nova fronteira de soberania individual e resistência pacífica. Então, de fato, as coisas estão mudando muito rápido, e certamente quem perde o poder não gosta de perder o poder, então vai resistir bastante. Mas a tecnologia, talvez a adoção dessa tecnologia seja difícil de frear, as pessoas estão acordando, está cada vez mais difícil manter aí o gado dormindo, certo? E as pessoas estão acordando, claro que toda a informação está disponível na internet, mentiras, verdades, informações boas e ruins, mas hoje em dia pelo menos as pessoas têm a possibilidade de escolher e de ver aí várias opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, no caso do Brasil, agora voltando para o nosso caso em específico, claro, existe a possibilidade da gente virar uma Venezuela? Sim, existe a possibilidade da gente virar uma Venezuela, virar Cuba e seguir o caminho trágico de vários dos nossos vizinhos aqui da América Latina. Mas várias tecnologias que hoje estão disponíveis podem, se forem adotadas aí da forma correta, e claro que não é algo inevitável, a gente não tem como prever o futuro, depende da ação humana, então é algo que não é necessariamente previsível. Mas eu acho que existe sim uma saída para o Brasil, existem muitas pessoas bem intencionadas, querendo trabalhar de forma honesta, criar empregos e, né, contribuir para a prosperidade do país e restaurar o país que elas tanto gostam. Então eu acho que sim, existe essa possibilidade. Um grupo pequeno aí de políticos e burocratas dificulta a prosperidade no país, e eu acho que eles podem estar perdendo poder com o tempo, e por isso eles podem estar tão indignados aí com as tecnologias que estão surgindo. Essa é a minha visão, eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Então a gente fala bastante aí sobre o colapso das moedas fiduciárias, das alternativas aí, como o Bitcoin. Lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o que vai acontecer, mas eu quis trazer essa perspectiva mais otimista aí, e quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.